Porque Tov, Raverim, Sacol, Mercedes, como é que vocês vão? Tudo bem? Tudo em ordem? Vamos aqui para a nossa sétima e última parte da leitura da Parashá Hashavua, da porção da semana de Matot Masei. Tá? É uma Parashá comprida, porque ela é as últimas duas partes do livro de Bamidbar, onde estamos aqui, tá? Então, vamos fazer uma leitura aqui rápida. Nós temos duas partes, então temos 2 pontos aqui a tratar, tá? E, como hoje é sexta-feira, Shabbat Shalom para todos, tá? Que venhamos a todos receber, né, receber essa Shekhinah de Deus nesse dia tão especial, que é o nosso Shabbat, que começa hoje ao pôr do sol, tá bom? Então, sem mais delonga, capítulo 35, tá? E versículo 9 aqui do livro de Bamidbar, que é o livro de Números, tá? É o livro que você tem na sua casa, aí a Bíblia que vocês têm na sua casa. Pode acompanhar conosco aqui, pode ter uma diferença ou outra de tradução, mas nós estamos pegando aqui a tradução diretamente do original hebraico, tá? Então, sem mais delonga, vamos lá. O versículo 9 diz assim, ó. Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Falou Deus a Moisés dizendo, Daber el Benei Israel, fale aos filhos de Israel, ve amarta lehem, fale aos filhos de Israel, dizendo a eles, né? Que até overim et haarden artsa kenean. Ou seja, pois quando vocês atravessarem, né, o Jordão, né, aqui no Hayarden, artsa kenean, para a terra de Canaã. Então essas palavras continuam sendo ditas ali, né, nas planícies de Moabe, tá? E Deus fala para Moisés, falar para os filhos de Israel, que quando eles atravessarem o Jordão para a terra de Canaã, versículo 11 fala assim, vocês prepararão cidades para si, elas serão cidades de refúgio para vocês, de modo que um assassino que matou uma pessoa involuntariamente possa fugir para lá. Ponto. Antes de nós continuarmos aqui. Na sexta parte que nós fizemos ontem, né? Nós ali comentamos sobre justamente as cidades de refúgio. Nós trouxemos ali um panorama um pouquinho mais dentro da Hassidut, o que verdadeiramente significava a cidade de refúgio de um lado espiritual, tá? Agora a Torá aqui ela vai trazer totalmente o lado literal do propósito da cidade de refúgio, tá? Então, o que nós comentamos ontem, na sexta parte da porção, é o lado espiritual, né? Eu vou dizer assim para você, o verdadeiro significado da cidade de refúgio, tá? E aqui ela vai trazer o literal, como funcionava a aplicação disso na prática, tá bom? Então, vamos lá. Então, o versículo que nós vemos aqui, ele fala assim, que essas cidades de refúgio, né, elas serviriam para que um assassino não intencional, aquele que matou uma pessoa por acidente, não por vontade, era um local onde essa pessoa se refugiava, tá? Acho que a gente deu uma palhinha ontem também um pouquinho mais sobre isso aí, mas aqui nós vamos aprofundar mais, tá? Essas cidades servirão para vocês como um refúgio contra um vingador, de forma que o assassino não morra até que ele seja julgado diante da congregação, tá? Então daqui nós entendemos que se uma pessoa involuntariamente matou outra, não intencionalmente, foi por um acidente, ela iria para a cidade e ficava lá, tá? E ela ficava ali para quê? Para ser julgada, tá? Como diz aqui o próprio texto, até que ela seja julgada diante da congregação, ou seja, toda situação que envolve morte, ela tem que ser totalmente analisada. Você não pode porque, fulano morreu, fulano matou ele. Calma, vamos analisar. Tem que haver um julgamento. Não pode ser feito de qualquer maneira. Nós já tratamos sobre isso aqui, né, em outros vídeos da Parashá também. Vamos continuar aqui, ó. As cidades que vocês proverão servirão como 6 cidades de refúgio para vocês. Serão 6 cidades. Vocês estabelecerão 3 cidades na outra margem do Jordão e 3 cidades na terra de Canaã para servirem como cidade de refúgio. Ou seja, nós temos aqui
6 cidades de refúgio, sendo que 3 ficariam do lado do Jordão, por causa das 2 tribos e meias, né? A tribo de Gad e ali a tribo de Reuven e a meia tribo ali de Menashe, né? De Manassés, tá? E mais 3 com as 9 tribos e meia do outro lado da terra de Canaã, tá? Estas cidades serão um refúgio para os filhos de Israel, para o convertido e o residente, né, o estrangeiro, entre eles, de modo que qualquer um que tenha matado incidentalmente possa fugir para lá. Então você vê que aqui a Torá ela repete bastante o que é o significado literal dessa cidade de refúgio. Para quem, sem intenção, assassinou alguém, tá? Tirou a vida de alguém. Ela vai para lá e fica lá até que seja todo feito o julgamento. Tem mais uma explicação aqui para frente, por que também, tá? Vamos lá para o versículo 16, diz assim, ó. Se uma pessoa atingiu outra com um instrumento de ferro e esta morreu, então a primeira é um assassino. O assassino ele será morto. Esse passuque 16 aqui, esse versículo 16, ele deixa bem claro que aquele que fere o outro com um instrumento de ferro, né, e matou, você vê que aqui a Torá ela é bem literal, um instrumento de ferro. Nós sabemos aqui que não importa o tamanho, tá? A Torá vai ensinar o quê? Que não importa o tamanho do instrumento de ferro, ele pode tirar uma vida. Você sabe que até uma pequena agulha, ela aplicada no local certo, ela pode vir a tirar a vida de alguém. Então, por isso que a Torá ela não especifica o tamanho do objeto de ferro, tá? Aqui nós vemos a sabedoria de Deus toda aplicada dentro da Torá, como nós vamos ver para frente. Eu quero só voltar um passuque aqui anterior para a gente comentar um detalhe assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Essas 6 cidades, elas serão um refúgio para os filhos de Israel, para o convertido, o residente, o estrangeiro, entre eles, de modo que qualquer um que tenha matado acidentalmente possa fugir para lá. Você pode ver que dentro do povo de Israel existia o convertido, existia o residente, que era aquele que era o estrangeiro, tá? Então essa lei, ela não é só aplicada aos filhos de Israel, é aplicada também a todos aqueles que estão no meio de Israel, tanto o estrangeiro como o convertido, tá? E também colocamos aqui a questão dos Benenoa, tá? Que hoje é muito difundido e conhecido hoje no meio de todos, tá? Os Benenoa, tá? Que todos nós fazemos partes aqui também. Como a Mauri não é judeu, tá? Então a Mauri está na categoria dentro dos Benenoa, tá? Eu tenho um assunto para tratar com vocês aqui futuramente também sobre quem é judeu, o que é um judeu, tá? Acho que isso ele necessita de esclarecimento aqui, por quê? Porque nem tudo que você olha na internet, o cara tá de barba, ou tá de peitos, ele tá de kippah, tá? Ele é judeu. Não, não é bem por aí, tá? A Torá já explicou isso, nós já falamos um pouquinho sobre isso introdutório, mas vamos fazer um vídeo posteriormente só sobre isso, o que é um judeu. Se você quiser que esse vídeo seja feito assim o mais rápido possível, deixa um comentário aí, tá? Que a gente agilizamos aqui. Ou no comentário você pode mesmo deixar um assunto que você quer que nós sejamos tratado posteriormente. Deixa um comentário que nós produzimos aqui o vídeo para você sobre essas curiosidades dentro do judaísmo, tá? Então, explicando, não é porque a Mauri está aqui de kippah, a Mauri está com barba, a Mauri é judeu, não, tá? Vou deixar isso bem claro para vocês. O Mauri aqui não é judeu. O Mauri está dentro da categoria, dentro do judaísmo, como um Benenô, tá? Então eu não venho aqui, como diz a linguagem popular, não venho aqui pagar de judeu, não venho aqui falar que eu sou judeu, não, tá? Deixando bem claro isso. Se tem uma coisa que eu preservo, eu acho lindo no judaísmo, é justamente isso. É você ser claro, transparente o que você é. Tá? Então não adianta eu vir aqui, eu sou judeu, ou como tem muito aí falando que é judeu messiânico, que isso não existe, é um assunto que nós vamos tratar também futuramente. Tá? Isso aí foi criado lá na década de 70, depois nós tratamos um vídeo sobre isso. Tá? Então eu queria deixar bem claro isso. O convertido residente também faz parte dessa lei da cidade de refúgio, tá bom? Vamos lá.
O Passuque 17 continua assim, ó. Se uma pessoa atingiu outra com uma pedra de um punho que é mortal, e esta morre, então a primeira é um assassino. O assassino será morto. Como eu expliquei aqui, no Passuque 16, no versículo 16, é dito o quê? Um pedaço de ferro. Ele não especifica o tamanho. Porque nós falamos, por menor que seja o pedaço de ferro, ele pode matar. Já o 17 fala que você pegou uma pedra e atingiu com uma pedra do tamanho de um punho. Tamanho de um punho fechado. E o texto diz que é mortal. Né? Como diz aqui, Achê e a Mutibá, né? Que é mortal, que você pode tirar a vida de uma pessoa, que aquela pedra é suficiente para você tirar a vida da pessoa. Então ela também é uma assassina, essa pessoa será morta, tá? Ou seja, se ela atinge com um instrumento de madeira, de um punho que é mortal, e outra pessoa morre, então ela assassina. Aqui a Torá já coloca um outro instrumento de madeira e de um punho que é mortal. Tá? Madeira também ela não especifica o tamanho, porque nós sabemos que um pequeno fiasco de madeira também colocado vem a matar. Tá? O assassino será morto. Um vingador do sangue pode matar o assassino intencional. Ele pode matá-lo quando encontrá-lo. Tá? Se uma pessoa ataca outra por ódio ou tira algo contra ela premeditadamente, esta morre. Ou seja, olha só. Esse é um assunto interessante. Por que eu digo interessante? Quando nós lemos isso aqui lá atrás, no tempo da ignorância e tudo, nós podemos falar, nossa, que crueldade, né? Que situação, mas desde quando nós estamos lendo aqui toda a Torá, todo o livro de Gênesis, chegamos aqui no penúltimo livro da Torá, você entende que o povo de Israel está para adentrar em Canaã e eles estão para formar ali uma sociedade, as 12 tribos lá, né? Embora estejam divididas entre 9,5 de um lado e 3,5 de um outro, tá? Mas eles estão para adentrar uma terra para formar a sociedade, o povo ali de Israel, o povo de Deus. E é óbvio que você não pode ter nada que venha, como nós vamos ler aqui para frente, contaminar a terra. Então é óbvio que uma pessoa que ela venha intencionalmente mate a outra por puro prazer, né, premeditadamente, por ódio, a própria Torá fala aqui ódio, é óbvio que essa pessoa ela não tinha a intenção de se arrepender. E fala que se um vingador de sangue encontrar, ele pode matar essa pessoa intencionalmente. Ou seja, nem a Torá vai contra a questão de uma pessoa que é inocente, ela morre, e vem um parente e se vinga daquilo, nem a Torá ela vai contra. Tá? Por quê, Maurício? Deus, ele entende o comportamento humano. Deus criou o ser humano, ele entende as intenções do ser humano. Daqui você entende que Deus não precisa se fazer carne, se transformar num ser humano, para ele vir a entender o que nós passamos, pois ele é o criador de todas as coisas. Se Deus ele precisa se transformar no ser humano, transformar-se em carne, como muitas religiões falam, para poder sentir, então ele não é Deus. Porque como é que pode uma criatura que criou algo não saber onde está cada peça daquilo que ele criou? Se Deus criou o ser humano e conhece todos os sentimentos, que Deus criou os sentimentos dos seres humanos, Deus criou todas as coisas, não há nada que Deus não tenha criado. Então ele conhece o ser humano mais profundo do que nós mesmos. Então se esse Deus no livro, precisa se transformar no ser humano para que ele venha a sentir, ele não é Deus, ou seja, ele não é um ser completo, ele não consegue entender a sua própria criatura. Tá? É um adendo aqui dentro dos assuntos que nós conhecemos aqui dentro, tá? Então Deus entende que ele deu uma lei, tá? Vamos continuar aqui para a gente poder explicar melhor esse assunto que eu queria adentrar aqui, ou seja, ou se ele maliciosamente o golpeia com sua mão e ela morre, aquele que o atacou deve ser morto, ou seja, maliciosamente a pessoa tinha intenção, tá? O vingador de sangue pode matar esse assassino mesmo quando encontrá-lo em uma cidade de refúgio, tá? Aqui é um adendo que eu estou dando, o versículo fala mesmo sem encontrá-lo em uma cidade de refúgio, ou seja, se a cidade de refúgio, ela é para aquelas pessoas que acidentalmente veio tirar a vida de alguém, ele não tinha intenção, era um amigo, um acidente aconteceu, tá? Então ele fica para a cidade de refúgio. Porém, aquele que mata intencionalmente, com ódio, com vontade, ele premeditou e ele foge para uma cidade dessa, mesmo assim, um parente próximo vai e mata aquela pessoa,
ele não é culpado disso, tá? Porque aquilo ali foi um assassinato intencional. Isso é muito importante. Por tudo que está acontecendo hoje no mundo, você entende a questão ali também, né? Eu não queria entrar nesse assunto, mas Israel ali, Hamas, ele dia, né, dia 7 aconteceu toda aquela sessão, eles fizeram aquilo intencionalmente, tá? Com pessoas que não tinham nada a ver com a suposta ideias ou causa deles, que nada se justifica, né? Tem pessoas tentando justificar a situação, isso é um absurdo. Então, a Israel vai revida? Não, estão culpando agora Israel. Por isso que eu falo aqui, você tentar, de toda maneira, tentar contra Israel, você vai estar fadado a falhar, não tem como. Porque a própria Torá, a própria lei que Deus deu, não só que, no caso para o povo judeu, como a gente está falando, para os convertidos e os estrangeiros, ela rebate isso. Se você, no ato de defesa, tira a vida de alguém, a própria Torá te dá um respaldo que você não tem culpa, você está defendendo a sua vida. Quanto mais é que uma pessoa que vai intencionalmente matar outras num pleno sábado de manhã, Deus nos livre aqui, tirou a vida de mais de 1.200 pessoas ali. Aí o Estado, no caso aqui, o povo vai e reage, não, estão querendo culpar por você se reagir, sendo que a própria Torá dá respaldo para a sua reação. Tá? Isso é outro assunto, eu não queria deitar sobre esse assunto, não é o meu foco aqui, mas vamos continuar. Mas se uma pessoa empurrou outra acidentalmente, sem malícia, ou jogou um objeto nela sem premeditar, ou atirou uma pedra que é mortal sem ver e caiu sobre ela e ela morre, mas ela não era sua inimiga e não queria machucá-la, então a congregação deve fazer justiça entre aquele que atacou e o vingador do sangue, de acordo com as seguintes leis, tá? Vamos ler aqui a seguinte lei no passo 25. Então, o texto aqui é claro, não foi premeditadamente, a pessoa não tinha intenção, era amiga dela. Aí até a Torá fala, se ela pegou uma pedra, que era uma pedra que a gente falou, do tamanho de um punho, que é mortal para matar, e jogou, mas não viu, ele pegou simplesmente jogou. A pessoa estava ali e não viu, e bateu, a pessoa vinha morrer. Ele não tem culpa. O próprio Passuque diz: a congregação deve fazer justiça entre aquele que atacou, e o vingador de sangue, que é o parente próximo. Tá? Tem que se haver um julgamento, não foi intencional, não pode querer tirar a vida da pessoa assim, sendo que ela. Tá? Vamos lá. A congregação protegerá o assassino do vingador de sangue, que é o parente próximo. A congregação deverá levá-lo de volta à cidade de refúgio para a qual ele fugiu. Ele permanecerá lá até a morte do sumo sacerdote, aquele que ungiu com o óleo sagrado. Esse assunto aqui ele é bem complexo de entender, mas vamos lá. Então, dá-se a entender que a pessoa fugiu da cidade, a congregação pega ele, leva ele para lá de volta e fala: se você estiver aqui, e o vingador de sangue te matar, ele não tem responsabilidade, ele está livre. Volte para a cidade de refúgio, a própria cidade ela é incumbida em fazer a justiça, ou seja, vamos fazer a justiça, o seu lugar é lá na cidade de refúgio. Enquanto o vingador de sangue está aqui, você tem que permanecer lá até que o quê? Até que o sacerdote, aquele sumo sacerdote daquela geração, ele venha a falecer. Aquele que ungiu com o óleo sagrado. Vamos tentar entender isso aqui, tá? Com um comentário de Racho. O que quer dizer essa situação? Olha só. Racho ele fala assim: porque o sumo sacerdote faz com que a presença divina repouse sobre Israel e assim prolongue suas vidas, tá? É um dos comentários aqui, nós comentamos isso na paraxá anterior do profundo do porquê da cidade de refúgio, tá? Enquanto o assassino faz com que a presença divina se afaste de Israel, então o sumo sacerdote traz a presença divina sobre o povo judeu, sobre o povo de Israel. Já o assassino, ele faz com que a presença de Deus se afaste, né? E assim encurta suas vidas. Enquanto o sacerdote faz com que prolongue, o assassino faz com que encurte a vida. Assim, ele não merece estar diante do sumo sacerdote, tá? Por isso fala até que o sumo sacerdote venha a falecer. Já uma outra explicação fala assim: pois o sumo sacerdote deveria ter orado para que tal infortúnio não ocorresse com o povo de Israel durante a sua vida. Então, Rashi ele traz duas explicações assim sobre a possível morte do sumo sacerdote. Uma é que o sumo sacerdote ele faz com que o povo de Israel viva mais, com que o povo, no caso ali, viva mais, e que o assassino faz com que a vida diminua, por isso o sumo sacerdote morreu. Já uma outra explicação, o Rashi fala que não, que pelo sumo sacerdote ele tem a obrigação de trazer a presença divina que ele não trouxe, pois lá tal ato cometeu,
dentro da comunidade, então ele morria, tá? São dois tipos de explicação aqui. Aí vem essa questão aqui interessante. Aquele que ungiu com óleo sagrado. Vamos tentar entender? Rashi ele fala assim, ó, de acordo com o significado literal dessa passagem, este é um dos versículos abreviados. Abreviado, simplesmente a Torá fala assim, ele não explica quem é que foi que ungiu, quem que estava sendo ungido com óleo aqui e tal. Vamos lá. Pois não revela quem o ungiu, portanto seria como dizer, quem foi ungido por quem o ungiu com óleo sagrado. Você não tem a pessoa, o sujeito aqui que ungiu tal pessoa. Nossos mestres explicam aqui no Tratado do Talmud de Makot, na página 11b, que isso é para nos ensinar que se antes da sentença ter sido concluída, que sentença? A sentença de morte da pessoa ali, a sentença do rapaz que estava refugiado, da moça que estava refugiada, né? Ou seja, antes da sentença, o sacerdote morrer e for nomeado outro em seu lugar, e só então a sentença for declarada, agora sim, morreu o sumo sacerdote, a qual que ele estava, então entra-se um outro, né? Aí só então a sentença for declarada. O assassino somente poderá voltar à sua casa após a morte do segundo sumo sacerdote, conforme o versículo diz, que o ungiu. O sacerdote ele tinha que ser ungido, o sumo sacerdote ele tinha que ser ungido. Então, o que está tentando explicar aqui é justamente isso. Então, se ele está ali enquanto o sacerdote morre, primeiro, ele permanece ali enquanto um segundo entrou, né? Enquanto ele não havia sido julgado ainda, não houve julgamento sobre o que teria sido dele, mas esse sacerdote veio a morrer, veio um outro, então ele tem que esperar que o outro morra para que ele possa sair da cidade. Essa é uma explicação. Mas foi o assassino que ungiu o sacerdote ou o sacerdote que ungiu ele? É uma pergunta aqui. No entanto, isso inclui o caso de um sumo sacerdote que era ungido. Foi ungido. Que já estava em seu cargo, em seus dias, que ele o libera de sua pena de exílio na cidade de refúgio através da morte do sumo sacerdote. Então vem aqui mais uma explicação, a gente tem que explicar o que esse sacerdote ungido, né, que ele inclui de um sumo sacerdote ungido, tá? Ele foi ungido, ele tomou essa posição nos seus dias, então ele libera através ou seja, ele que libera através da sua morte aquela pessoa. É um assunto bem assim complexo, tá? A gente deveria entrar aqui realmente no Tratado de Makot, aqui na página 11b, para a gente ter mais, ampliar mais, mas até então você entende que possivelmente o sacerdote ele fica ali. Se ele morre, vem um outro e unge ele, e aquela sentença daquele rapaz, daquela pessoa, né, vamos colocar que daquela pessoa ainda não foi dada, enquanto o primeiro sacerdote morreu e entrou outro, ele tem que ficar esperando até o segundo, tá? Vamos dar continuidade aqui. Mas se o assassino sair dos limites da cidade de refúgio para onde ele fugiu, o vingador do sangue encontrá-lo fora dos limites da cidade de refúgio, o vingador de sangue matar o assassino, ele não tem sangue, é o que a gente explicou. Se a pessoa ela tem que ficar lá até o sumo sacerdote morrer, ela não fica, ele pega e sai, e o vingador de sangue, o irmão, o parente próximo, vai e mata ele, ele não tem sangue sobre as suas mãos. É a própria Torá que diz aqui. Pois o assassino acidental deve permanecer em sua cidade de refúgio até que o sumo sacerdote morra. E somente depois que o sumo sacerdote tenha falecido, pode o assassino retornar à terra de sua propriedade. A Torá lista aqui, ela é bem clara, tá? Tem que ficar lá até que o sumo sacerdote morra. Se você saiu antes e você veio a ser morto pelo vingador de sangue, a Torá não tem que dar culpa sobre o vingador de sangue. Estas serão as leis de justiça para vocês por todas as suas gerações, em todos os lugares que vocês viverem. Interessante aqui um adendo. É aplicado em todo lugar, não é só na terra de Israel, como Deus fala aqui, em todos os lugares que vocês viverem. Tá? Essa passagem ensina que deve haver um pequeno Sanhedrin fora da terra de Israel, desde que haja também um Sanhedrin na terra de Israel. Tá? Makot 7a. Então aqui nós entendemos que em todo lugar onde o povo de Israel
deve haver um pequeno sinédrio, uma pequena corte judaica para julgar sobre esses vários assuntos dentro da Halahá, dentro da lei judaica, tá? Contanto que Israel tenha um Sanhedrin, tem que ter. Então não pode ter um pequeno Sanhedrin se não tem o Sanhedrin supremo, que é o de Israel, tá? Então essa aplicação tem que ser feita não só em Eretz Israel, na terra de Israel, mas em qualquer parte onde os judeus estão vivendo hoje, eles têm que ter um pequeno tribunal, tá? Vamos continuar aqui. Versículo 30. Todo aquele que mata uma pessoa, o assassino só será morto se baseado em testemunhas. Uma única testemunha não pode testificar contra uma pessoa para condená-la à morte. Um adendo meu aqui, tá? A gente já comentou sobre isso, mas vou respaldar novamente. A Torá, ela é bem objetiva em questão de testemunha. Uma só pessoa não é testemunha. Duas ou mais são testemunhas. Toda situação, ela tem que ser julgada por duas ou mais testemunhas. Então, todas essas histórias de que pessoa viu, pessoa falou, Deus me mostrou, não. Tem testemunha? Não, não tem testemunha. A própria Torá fala, então você não deve acreditar, tá? Voltando aqui para o assunto. O testemunho que ele matou intencionalmente depois de ter sido advertido, isto é, o vingador do sangue não pode matar o assassino a menos que haja testemunhas de que ele efetivamente cometeu intencionalmente um crime. Ou seja, já no livro literal aqui do texto está falando justamente isso. Se uma pessoa ela intencionalmente matou outra e as testemunhas sabiam disso, que ele tinha intenção, e mesmo advertido ele não ouviu e matou, e o vingador de sangue viesse a vingar, ele não tem responsabilidade, tá? Não aceite pagamento pelo resgate para a vida de um assassino que é condenado à morte porque ele deve ser morto. Não adianta você querer pagar para a pessoa que matou outra intencionalmente por ódio, falou que se voltasse mataria de novo. Você não pode aceitar um suborno, pagamento por isso, tá? Não aceite pagamento pelo resgate de alguém que fugiu para a cidade de refúgio, permitindo que ele volte a viver na terra antes do falecimento do sacerdote. Você também não pode pagar para a pessoa, né, para ela sair lá da terra da cidade de refúgio quando o sacerdote ainda está vivo. Não pode. A lei ela tem que ser cumprida, tá? Não corrompam a terra na qual vocês vivem para depois pois derramar sangue corrompe a terra, e sangue que é espalhado na terra não pode ser expiado, exceto pelo sangue daquele que o derramou. Texto literal é muito claro, vocês não podem manchar a terra de Eretz Israel com sangue. Que sangue? Sangue inocente de uma pessoa, ou um sangue culpado com uma pessoa que foi lá e matou intencionalmente, tá? Não pode ser expiado, exceto pelo sangue daquele que derramou. Daqui, mais uma vez, ninguém pode pagar por um acidente, uma morte de ninguém, exceto aquela pessoa, né? O que a Torá sempre fala. O pecado do pai não vai ter sobre o filho, nem o filho sobre o pai. Cada um é responsável pelos seus atos. Daqui Deus fala que ninguém vai morrer para pagar pelos seus erros. Ninguém pode pagar pela sua dívida, tá? Esse é um assunto mais complexo, tá? Mas em questão aqui de sangue derramado na terra de Israel, a pessoa que derramou era culpada, ninguém pode pagar pelos erros de ninguém. A própria Torá, próprio Deus já falou que nem ele faria isso, deixar alguém morrer para pagar pelos erros do outro, tá bom? Não viole a terra onde vocês moram, na qual eu resido, pois Anohi Hashem, eu sou Deus, aquele que habita entre os filhos de Israel, né? Ki ani Hashem Shechem Betor Bene Israel, não, eu sou Deus que habita no meio de Israel, ou seja, vocês não podem purificar a terra onde eu habito, pois eu habito no meio do povo judeu. Eu habito na terra de Israel, onde tem um Yehudim, um judeu, eu estou no meio deles. Vocês não podem purificar a terra, tá? Esse é o primeiro assunto. Vamos aqui para o último assunto. Ele é mais curto, então vamos terminar aqui. É um assunto que nós já tratamos aqui, ele só entra um adendo, que eu acho que eu também já comentei sobre isso aqui posteriormente, mas vamos lá. Os cabeças dos patriarcas das famílias dos descendentes de Gilad, o filho de Machi, o filho de Menashe, das famílias dos descendentes de Yosef,
se aproximaram e falaram diante de Moshe e dos líderes, os cabeças patriarcais dos filhos de Israel. Eles disseram: Deus ordenou, meu mestre, a dar a terra como herança através do sorteio para os filhos de Israel. E nosso mestre foi ordenado por Deus a dar a herança de Tesseloferrado, nosso irmão, às suas filhas. Nós lembramos das filhas de Tesseloferrado lá, das 5 meninas, que elas eram filhas lá do Tesseloferrado. Não tinha filho, nós sabemos que a herança de tribo é pelo homem, tá? Então, veio toda essa situação, nós explicamos. A Torá agora vem aqui e explica que os descendentes aqui de Gad vieram e falavam para Deus, para Moshe, justamente isso, né? Deus dá a herança de nosso irmão às suas filhas. Mas se elas se casarem com um membro de uma outra tribo dos filhos de Israel, sua herança será subtraída da herança de nosso pai e será adicionada à herança da tribo dentro daquela que elas casarem. Assim, esta será deduzido da porção de nossa herança. Então, vem aqui os filhos de Gad e fala para Moisés, ó, isso não é justo. Se a terra foi dada aqui, né, por sorteio, pela boca do sorteio, como nós já tratamos aqui, e as filhas de Tesseloferrado ali casar com outro homem de outra tribo, o que vai acontecer? Vai se subtrair da nossa, porque elas estão dando a herança para outra tribo, né, porque pela mulher não vem a tribo, mas elas vão ter filho, o filho vai herdar a tribo do pai. E o que acontece? A tribo, ela aqui é da tribo, no caso da tribo de Gad, né? Descendente aqui de Yosef. Aí me vem em casa com o lado de Yehudá, por exemplo. Todo filho que nascer vai ser de Yehudá. Então toda a descendência, toda a herança vai para os filhos de Yehudá. O que acontece? A tribo de Yehudá vai ser maior, né? A herança, e vai diminuir da tribo de Gad de Menashe, da descendência de Yosef. Era essa que eles estão tratando aqui. Então, o que acontece? Versículo 4. Mesmo quando os filhos de Israel estiverem no ano do jubileu, que nós sabemos que tinha que voltar para a pessoa, né, todas as suas heranças, jubileu, sua herança será acrescida à herança da tribo dentro da qual elas casaram. Como acabei de explicar aqui, vai tudo para Yehudá. E sua herança será deduzida da herança da tribo do nosso pai. Cada vez mais vai diminuindo, até que aquela tribo poderia vir assumir. Moshe ordenou os filhos de Israel com as palavras de Deus. É óbvio, Moisés, como nós já sabemos, foi consultar a Deus. E o que Deus disse para ele? A tribo dos descendentes de Yosef falaram corretamente. Isso foi o que Deus ordenou com relação às filhas de Zelofehad. Deixe que elas se casem com quem desejarem, mas somente dentro da família da tribo de seu pai. 2 pontos aqui eu queria tratar com vocês, adendo meu. Tem pessoas que acham que no judaísmo a mulher é obrigada a casar com fulano, né, que já foi feito ali pelos pais, tudo muito errado. A própria Torá já deixa aqui bem claro, deixa que elas se casem com quem elas desejarem. Elas podem se casar com quem elas quiserem, tá? No judaísmo você tem ali toda a questão de você fazer o shidur, né, um preparatório para um casamento, você vai conhecer a pessoa, tal, tudo. Você vai... É apresentado uma fulana para você, ou um rapaz para você, você começa a ter um encontro com aquela pessoa, e você vê se vocês são compatíveis, se vocês têm a mesma ideia, se vocês gostam. Não, você não é obrigado a casar, tá? A Torá aqui é bem claro, a pessoa, a mulher, ela tem total liberdade de quem que ela quiser casar, tá? Continuando aqui, mas somente dentro da família da tribo de seu pai. Ou seja, nesse caso aqui específico, a mulher ela tinha que casar com alguém ali da tribo de Menashe. Ela tinha que casar com alguém ali daquela tribo para eles não vierem, né, da descendência de Yosef ali, de José, para vir se perder. Então, o que acontece? A própria Torá já vai dar a resposta aqui, tá? Então, eu não vou falar. Assim, a herança dos filhos de Israel não será transferida de uma tribo, de tribo em tribo, visto que cada pessoa dos filhos de Israel permanecerá ligada à herança da tribo de seus pais, ou seja, não vai se perder. Ela tem que casar com alguém da própria tribo dela. Cada moça dentro das tribos dos filhos de Israel que herdar a propriedade se casará com um membro da tribo de seu pai, de forma que cada uma dos filhos de Israel herdará a propriedade de seus pais. Nenhuma herança será transferida de uma tribo para outra, pois cada indivíduo das tribos dos filhos de Israel permanecerá ligado à sua própria herança. Aqui você já vê como que Deus trata a questão da herança e como Deus ele pode tratar realmente a questão de você... como é que eu posso falar assim, você acaba mesclando, né? Você entende daqui muitas das coisas que nós já lemos aqui, que Deus fala, né, sobre você não pode misturar lã com linho, você não pode colocar 2 animais para
para a terra, sendo que um é o touro, outro é o burro, porque o touro é mais forte, o burro é mais fraco, né? Então toda a questão de você não pode fazer mistura de sementes no campo. Daqui você entende que Deus ele colocou cada coisa no seu lugar. Tudo está no seu lugar. Cada animal tem a sua força, cada ser humano tem a sua característica, cada ser humano tem a sua individualidade ali. Todos, as 12 tribos, por mais que elas formassem todo o povo de Israel, todo o errado, todo o povo de Israel ali, cada um tinha suas características. Deus não queria que se perdesse de uma para acrescentar outra e vice-versa. Então daqui você entende que cada povo, cada nação tem a sua função no mundo. Cada povo tem a sua peculiaridade. Israel tem a dele, as demais nações têm a deles. Tá? Deus quer que nós vivemos como um, tá? Com um propósito puro, verdadeiro e genuíno. Lembramos de Babel, né? Da Torre de Babel. Todos estavam reunidos num único propósito, só que aquele propósito não era bom, porque eles queriam levantar uma torre, chegasse até o céu e derrubasse Deus de lá, tirasse Deus de lá. Então Deus falou, eu vou confundir as suas línguas de vocês, vocês não vão falar mais a mesma língua, porque vocês se uniram para um propósito ruim. Cada pessoa tem o seu objetivo na vida, tá? Cada pessoa tem o seu propósito, cada nação tem o seu propósito, cada nação tem o seu malar, cada nação tem o seu anjo, tá? Nós vemos aqui que dentro desse assunto aqui das filhas de Zeloferrado, que retorna aqui novamente, é explicado isso. A tribo dela não pode ser diminuída por elas casar com outras pessoas de outra tribo. Elas têm que casar com pessoas da sua própria tribo. Não pode se misturar, porque já falamos, se você pega algo original, mistura com outro, e vai misturando, aquele algo original, uma hora ele vai sumir, ele vai deixar de existir, tá? Esse assunto aqui é muito importante, ele é ele é complexo, na verdade, mas nós depois podemos abordar ele também, tá? Por isso você vê que o povo de Israel, eles sempre casam entre si, para perpetuar a herança, para perpetuar o próprio povo, né? Você vê que muitos povos que se assimilaram, eles acabaram sumindo, né? Eles se extinguiram, tá? Por isso Deus fala assim para o povo judeu: vocês têm que se casar entre si, cada tribo se casa entre as tribos, para você não subtrair do seu irmão, tá? A herança dele. Como eu falei, esse assunto é muito mais complexo, a gente queria pegar muitas passagens aqui para adentrar, mas voltando aqui para o assunto. Nenhuma herança será transferida de uma tribo para outra, pois cada indivíduo das tribos dos filhos de Israel permanecerá ligado à sua própria herança. Acho que claro assim. As filhas de Zeloferrado fizeram o que Deus ordenou a Moshe. As filhas de Zeloferrado, Mahat, Sah, Ogla, Mical e Noá, se casaram com seus primos. Elas se casaram dentro da família dos descendentes de Menashe, filhos de Yosef. A sua herança permaneceu dentro da família da tribo do seu pai. Estes são os mandamentos e as leis que Deus ordenou aos filhos de Israel através de Moshe nas planícies de Moabe ao longo do Jordão, perto de Jericó. Perto de Jericó. Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Toda vez que nós terminamos um livro da Torá, nós dizemos isso. Hazak, seja forte, Hazak, seja forte. Venit, Hazek, que sejamos sempre fortificados, que sejamos sempre fortes. Terminamos mais aqui um livro da Torá, meus amigos, a meus irmãos, né, a Hirim. E, finalmente, vamos adentrar no livro de Deuteronômio, que eu já falei aqui, todos sabem, é o livro que eu mais gosto da Torá, tá? Ele e Gênesis. Então, entendamos bem aqui. Terminamos aqui com essa porção, tá? Tem um detalhe aqui sobre a ordem. Se você for ver na Torá, das duas passagens que teve, que fala das filhas de Zeloferrado, essa é a que lista as filhas numa ordem diferente. Começa por Mahat, Sah, Ogla, Mical e Noá. A Torá aqui faz o quê? Ela traz a ordem justamente das filhas mais velhas, tá? Porque você sabe que tem que ser a mais velha que tem que casar e a mais nova por último, tá? Tem uma outra explicação que a Rashi também traz aqui, porque fala que sim, que todas elas eram iguais. Nós já comentamos sobre isso também, né?
Então aqui elas são enumeradas de acordo com sua idade em ordem decrescente, né? Vai decrescendo. Elas se casaram na mesma ordem que nasceram, tá? É só o comentário de acha aqui para a gente entender. Aí ele fala assim, mas em toda a Torá, lá em Números 17, 1, 26, 33 e também em Josué 17, 3, essas são listadas as ordens de sabedoria. E esta mudança de ordem na relação de seus nomes nos ensina que todas elas se equivalem entre si. Nós já falamos sobre isso também, isso aqui é muito importante também. Todas elas eram moças justas, né? Tá bom, meus amigos? Essa aqui foi uma paraxá enorme, tá? Mas fazer necessário, tem os últimos dois assuntos aqui, que é dito ali nas planícies de Moab, perto ali do rio Jordão, antes de Moshe vir a falecer. Agora nós vamos pegar todo o livro de Deuteronômio, onde Moisés começa a relatar pela segunda vez as principais leis, explicar. Tem muitos assuntos interessantes lá, porque se é explicado na segunda vez, vem coisas a mais, né? Então, mais uma vez eu quero agradecer a vocês. Eu espero que as mensagens tenham sido bem claras aqui dessa última porção do nosso livro de Bamidbar, tá? Tanto ali com a questão da cidade de refúgio e como aqui a questão justamente da divisão das tribos aqui e no caso das filhas de Tesseloferrat, tá bom? Meus amigos, Todarabá, muito obrigado por ter nos acompanhado mais esse livro. Né? Lemos aqui passuque por passuque, versículo por versículo. Explicamos aqui, pegamos vários comentários de Rashi, trazemos assuntos do Talmud, do Midrash, um pouquinho de Kabbalah, Hassidut, tá? E vamos agora para o último livro de Devarim, tá bom? Fiquem com Deus, meus amigos. Muito obrigado a você que nos já acompanha há mais desse um ano, você que é novo nesse canal, que chegou agora através desse vídeo. Se inscreva, deixe um comentário, compartilhe, deixe um like, tá? Nos ajuda bastante que esse vídeo ele engaje mais, tenha mais pessoas, seja levado mais pessoas conheçam, né, a veracidade aqui da Torá, a leitura aqui dentro dos seus passuquinhos em hebraico mesmo, né, dentro do literal. Tá bom, meus amigos? No demais, um Shabbat Shalom e um Ant Mashiach. Queremos que o Mashiach se revele ainda hoje, para que esse Shabbat seja na presença do Rei Mashiach, tá? Que seja reconstruído o terceiro Beit HaMikdash, brevemente em nossos dias. Amém e amém. Amigos, Todarabá, muito obrigado. Bekol Tov, tudo de bom. Atzlahá, sucesso na vida, Parnassá, sustento vindo da parte de Deus. É o que eu desejo para todos nós aqui. Mais uma vez, fiquem com Deus. Lehitraot, até o próximo vídeo. Até a próxima paraxá, se assim Hakadosh Baruhu, Deus quiser. Tá bom? Tchau, tchau, amigos. Abraço.